Digestão e absorção de carboidratos. O amido sofre ação, então, lá no lúmen intestinal, no interior do tubo intestinal, ação da amilase, dando origem a moléculas de destrina, maltotriose, maltose, temos também lactose, sacarose ingeridas do alimento. Todos esses componentes vão sofrer digestão próximo às velocidades intestinais, por enzimas produzidas muitas vezes na borda em escova. Então, esses açúcares sofrerão ação de glicomilase, sacarase, isomaltase, lactase, originando produtos finais como glicose, galactose, frutose, que serão moléculas que serão absorvidas e cairão na corrente sanguínea. Ao cair na corrente sanguínea, a glicose precisa ser, os monossacarídeos precisam ser metabolizados. Alguns hormônios são importantes no processo de metabolismo de carboidratos. O primeiro deles é a insulina. Então, a insulina é um hormônio secretado pelas células beta das ilhotas de Langerhans, que são células específicas do pâncreas. Ela é o principal hormônio, a insulina é o principal hormônio hipoglicemiante do nosso organismo. Então, a insulina age promovendo a entrada da glicose nas células e, por isso, seu efeito hipoglicemiante, que significa redução dessa glicemia no sangue, por ela ter entrado nas células. A insulina também ela responde por importantes ações anabólicas, como síntese de proteínas e lipídios. A secreção de insulina aumenta de acordo com a ingestão de alimentos. Então, todas as vezes que nós nos alimentamos, existe um trabalho do pâncreas de produzir insulina e secretar na corrente sanguínea para que seja feita o metabolismo dos carboidratos. Esse hormônio promove a entrada de glicose nas células, provocando a diminuição da glicemia e aumentando, sua concentração aumenta no sangue depois da ingestão alimentar. Hormônio antagônico à insulina é o glucagon. Tá? O glucagon é produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas também. E ele age no momento, e ele é secretado na corrente sanguínea no momento em que a glicemia está baixa. Então, quando nós temos uma baixa de glicemia, possivelmente por tempos longos sem alimentação, o pâncreas promove a liberação desse hormônio, que estimula a degradação do glicogênio hepático ou muscular, dando origem a moléculas de glicose que são liberadas na corrente sanguínea e, por consequência, promovendo o aumento dessa glicemia. O aumento da glicemia, provocado pela degradação de glicogênio em glicose, que é proporcionado pelo glucagon, faz com que o pâncreas produza mais insulina e essas moléculas de glicose possam entrar nas células e serem metabolizadas. Então, são hormônios que agem em conjunto. Lembrando que a insulina sempre tem a sua secreção em momentos de pós-alimentação, para favorecer a entrada de glicose nas células. E glucagon é um hormônio mais encontrado, secretado em períodos de jejum, em que não há uma grande disponibilidade de glicose na corrente sanguínea proveniente dos alimentos. Então, para evitar que o organismo comece a sofrer as consequências da falta da glicose, o pâncreas libera o glucagon, secreta o glucagon na corrente sanguínea. Esse glucagon vai agir estimulando a degradação de glicogênio em glicose, promovendo um aumento da glicemia. Um índice muito importante aplicado à avaliação da qualidade dos alimentos é o índice glicêmico, que ele é um indicador que aponta com que velocidade um alimento que tem carboidrato aumenta a glicose no sangue, sendo que para isso ele precisa ter completado o processo de digestão e absorção. Então, recapitulando, nós comemos um pão francês, esse pão francês tem amido, que vai sofrer processos hidrolíticos ao longo de todo o sistema digestório, sendo convertido em glicose. Essa glicose é absorvida e cai na corrente sanguínea e impacta no aumento da glicemia.
Quando eu como um pão branco, um pão francês, esse processo acontece da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, ou seja, promovendo um impacto significativo no índice, na glicemia. Então, eu digo que o pão francês tem um alto índice glicêmico. Por outro lado, se eu ingerir um pão bem integral, ou seja, extremamente rico em fibras, elaborado como ingrediente principal com farinha integral, esse alimento tem um índice glicêmico menor. Por quê? A presença das fibras presentes no pão integral vão dificultar o processo de digestão do amido presente nessas farinhas integrais e, consequentemente, diminuem a velocidade com que esse amido se transforma em glicose e impactaria no índice glicêmico. Ou seja, quanto menor o índice glicêmico de um alimento rico em carboidratos, mais saudável ele é, porque menos ele impacta no aumento dessa glicemia e, consequentemente, na secreção de insulina, certo? Dessa forma, a ingestão de alimentos integrais é sempre considerada mais saudável do que a ingestão de alimentos feitos, elaborados exclusivamente por farinhas refinadas. Por exemplo, 2 alimentos podem ter a mesma quantidade de carboidrato, mas um ter um índice glicêmico mais alto do que o outro e aumentar a glicemia mais rapidamente. Classificação. Então, índice glicêmico, alimentos com baixo índice glicêmico são alimentos com índice glicêmico menor que 55. Alimentos com médio índice glicêmico, e são os verdinhos, tá vendo aqui que são frutas, verduras, né? Peixes, queijos. À medida em que essa roda vai amarelando, eu tenho os alimentos de médio índice glicêmico. Então, aqui eu tenho uva, tenho kiwi. E ficando vermelha essa roda, eu tenho alimentos com alto índice glicêmico. E até aqui eu tenho o pior da roda, que é batata, doces, bebida alcoólica. Que são alimentos que impactam, ou seja, se tornam glicose na corrente sanguínea com uma velocidade muito alta. E, consequentemente, estimulam de forma bastante intensa a secreção de insulina, o que é prejudicial. Isso aqui é um gráfico que nos mostra como que um corpo reage, como o nosso organismo, então, reage a um alimento de acordo com o seu índice glicêmico. Nesse gráfico eu tenho nível de glicose no eixo Y e nível e tempo aqui em horas, certo? Se eu estou comendo, por exemplo, um pão branco, um pão francês, que é representado pela curva vermelha, é um alimento de alto índice glicêmico. Rapidamente, esse alimento, o amido desse alimento é degradado, gera glicose. Essa glicose é absorvida e cai na corrente sanguínea e causa um impacto muito grande na glicemia. Um impacto grande, certo? Na concentração, no nível de glicose e rápido, pouco tempo. Por outro lado, vou comer um pão integral, que eu fiz, não pus farinha branca, usei apenas farinhas integrais, adicionei fibras, germe de trigo, castanhas, que são ingredientes extremamente ricos em fibras, que tendem a tornar a digestão do amido desse pão mais lenta, mais difícil, porque eu tenho muita fibra atrapalhando o processo de digestão. Então, o que acontece? Como o processo digestório degradativo está sendo atrapalhado pela presença elevada das fibras, o aumento da glicemia ele é menor e ele é mais lento. Então, eu vou ter secreção de insulina, de aumento de glicemia menor por um tempo maior. Então, isso é um alimento de baixo índice glicêmico, que é considerado um alimento mais saudável, porque se o impacto na glicose é menor, o estímulo para a produção de insulina também é menor. Então, uma figura que nos mostra aqui os alimentos com alto índice glicêmico, médio e baixo índice glicêmico. A tabela também nos mostra isso. Os alimentos todos, tem aqui, por exemplo, melancia, um alimento de alto índice glicêmico. O mamão é um alimento de baixo índice glicêmico, médio. E eu tenho aqui, por exemplo, pera,
iogurte, etc., como sendo alimentos de baixo índice glicêmico. Com relação à recomendação de ingestão de carboidratos, eu tenho esse quadro que nos mostra a ingestão de referência, que seria a AI, a ingestão adequada, a EAR, que é a necessidade média estimada, que é aquele valor que atinge a recomendação, a necessidade de metade da população em estudo, de 50% da população, e RDA, que é um índice relacionado à ingestão diária recomendada, dietética recomendada, que supre a necessidade de 97% a 98% da população. Falando de adultos, então, de 1 a 70 anos, teria uma recomendação diária de 130 gramas de carboidrato por dia de recomendação, sendo que não há diferença de ingestão recomendada para homens e mulheres. Uma outra recomendação no caso de carboidratos é de 45% a 65% das necessidades energéticas diárias devem ser fornecidas por carboidratos. As fibras, então, são descritas como uma classe, são carboidratos, né? Fibras são carboidratos, e são descritas como uma classe de compostos de origem vegetal, constituídas sobretudo de polissacarídeos e substâncias associadas, que quando ingeridos não sofrem hidrólise, digestão e absorção no intestino delgado de humanos. No Brasil, segundo a Anvisa, pela resolução número 360 de 2003, a fibra alimentar é definida como qualquer material comestível que não seja hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato intestinal humano. Isso deixa claro que fibras são componentes que são ingeridos nos alimentos, não sofrem nenhum tipo de hidrólise ao longo da passagem pelo tubo digestivo e chegam intactas ao intestino. A fibra alimentar consiste em um ou mais dos seguintes aspectos: polímeros de carboidratos, né, comestíveis, de ocorrência natural no alimento consumido, polímeros de carboidratos que foram obtidos de material alimentar bruto, por método físico, enzimático ou químico, ou polímeros de carboidratos sintéticos. Esse quadro nos mostra fontes de fibras dos alimentos e seus principais componentes químicos. Então, nós temos aqui, por exemplo, celulose, e as fontes usuais são farelos, vegetais, né, estão presentes em plantas comestíveis. E como principal monossacarídeo, eu tenho a glicose. Eu tenho aqui a pectina, né, principalmente presente em banana, em maçã, limão, laranja, em alguns outros vegetais. Os principais monossacarídeos encontrados ali são arabinose, galactose e assim por diante. Eu tenho exemplo, então, de todas as fibras, de várias fibras, as principais fontes usuais e quais são os disacarídeos presentes em cada uma delas. Lembrando que esses monossacarídeos nunca estarão disponibilizados no intestino, porque são fibras. Por serem fibras, por definição inicial, não sofrem hidrólise no intestino, ok? Então, aqui as fibras, né, um quadro nos exemplificando, cereais integrais, frutas, verduras, produtos de panificação elaborados com cereais integrais, oleaginosas, são boas fontes de fibras. Classificação. Então, a fibra alimentar foi classificada em solúvel e insolúvel em função da sua capacidade de solubilização nas soluções. A fibra alimentar insolúvel, então, é a lignina, a celulose e a maior parte da hemicelulose, e a fibra alimentar de caráter solúvel são pectina, beta-glicanos, frutanos e gomas. As fibras viscosas, que formam gel no intestino delgado, por exemplo, pectina e beta-glicanos, então são as fibras solúveis, afetam principalmente a absorção de glicose e de gordura. Elas eram consideradas solúveis. Por outro lado, fibras com baixo grau de fermentação e que agem diretamente no trânsito intestinal eram consideradas insolúveis. Hoje em dia, isso sofreu uma alteração, então hoje em dia sabe-se que essa distinção fisiológica não é adequada, porque determinados
tipos de fibras insolúveis podem ser fermentados e não agem diretamente no trânsito intestinal. E, ao contrário, alguns tipos de fibras solúveis muitas vezes não afetam a absorção de glicose e de gordura. Então, isso aqui contraria a definição inicial. Então, tendo em vista que a classificação insolúvel e insolúvel pode induzir a erros de interpretação, o relatório da FAO recomendou que tais termos não sejam mais empregados. Fibra alimentar solúvel, fibra alimentar insolúvel, por causa dessa possibilidade de nem sempre a fibra solúvel exercer as funções que se esperam dela e vice-versa. Então, a definição de fibra alimentar é a parte comestível de plantas ou carboidratos análogos, resistentes à digestão e absorção no intestino delgado, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Inclui polissacarídeos, oligosacarídeos, lignina, substâncias associadas, e são substâncias que promovem efeitos fisiológicos benéficos ao organismo, como um efeito laxativo ou atenuação do colesterol sanguíneo e ou controle da resposta glicêmica, que é impedir uma absorção tão rápida de glicose, impactando na glicemia. Como propriedades físico-químicas, nós temos as propriedades relacionadas à viscosidade, a capacidade de sequestrar água, absorver água, a absorção de nutrientes, ligação com sais biliares e a degradação microbiológica das fibras. Falamos um pouco então da viscosidade. Pectinas, gomas e beta-glucana são capazes de formar soluções altamente viscosas. Essas fibras então absorvem água, levando à formação de soluções viscosas. Esse aumento da viscosidade está associado com uma redução da taxa de esvaziamento gástrico, diminuição da taxa de liberação do bolo alimentar para o intestino delgado. Isso está relacionado à redução da velocidade do trânsito intestinal. Isso causa uma maior sensação de saciedade e plenitude pós-prandial, que é a sensação de satisfação após a alimentação. E isso causa um impacto na curva glicêmica e insulinêmica, que tendem a ser menores por conta da retenção de glicose e dessas fibras dificultarem o processo de absorção de glicose. Outro benefício das fibras é a capacidade de sequestrar água, habilidade relacionada com a solubilidade do polissacarídeo. Então, a capacidade de sequestrar água mais a solubilidade em água está relacionada à viscosidade, a degradação biológica da fibra e aumento do volume fecal. Uma maior hidratação favorece a penetração dos micro-organismos da flora intestinal na estrutura do polissacarídeo, o que leva a um crescimento da flora e um aumento do teor de água nas fezes, facilitando a eliminação fecal, contribuindo para a saúde intestinal. Impacto das fibras na absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes é dependente do tempo de trânsito intestinal. Goma guar e pectina têm efeito na redução da absorção de glicose no intestino delgado, por colaborarem com a retenção desses nutrientes junto às fibras. As fibras hidratadas formam uma matriz viscosa e aumentam a espessura da barreira de difusão entre o lúmen, que é a luz intestinal, e a borda em escova lá das velocidades, na mucosa intestinal, dificultando a absorção de glicose e de ácidos graxos. Então, quando a matriz que eu tenho passando aqui no lúmen, em contato com as vilosidades intestinais, quando ela tiver uma viscosidade maior, existe uma tendência em reter nesse bolo alimentar glicose, ácidos graxos e fazer com que eles sejam eliminados pelas fezes e não sejam absorvidos e caiam na corrente sanguínea. Então, as fibras têm essa capacidade. Fibras têm a capacidade de sofrerem ligação com sais biliares. Sais biliares são substâncias presentes na bile,
responsáveis pelo processo de emulsificação de gorduras, ou seja, eles, ao serem secretados no intestino delgado, fazem com que as gorduras presentes nos alimentos se solubilizem melhor, sejam melhor digeridos e absorvidos. Farelo de trigo, de aveia, goma agar, isolado de lignina são capazes de se ligarem aos sais biliares lá no intestino delgado, impedindo que eles sejam reabsorvidos, porque os sais biliares, após exercerem a sua função, eles não são eliminados pelas fezes. Eles retornam à circulação enterohepática, então eles são reabsorvidos e são reutilizados para a produção de mais bile. A presença dessas substâncias, desses alimentos, das fibras presentes no farelo de trigo, de aveia, goma agar, diminuem a reabsorção de sais biliares, promovendo a sua eliminação pelas fezes. Consequentemente, eu vou precisar produzir mais sais biliares. Para que meu fígado produza mais sais biliares, eu preciso mobilizar a matéria-prima inicial, que é o colesterol corporal, para produzir mais ácidos biliares. E com isso, essas fibras estão desempenhando um efeito hipocolesterolêmico, ou seja, um efeito de redução do colesterol. Por quê? Porque elas promovem a excreção fecal de sais biliares. Se eles não são reabsorvidos, não vão para o fígado para compor uma nova bile, o meu corpo vai precisar produzir mais sais biliares. E para produzir mais sais biliares, eu mobilizo colesterol corporal. Então, se eu vou dar uma função, vou produzir utilizar o colesterol para produzir sais biliares, eu promovo um efeito de diminuição do colesterol sanguíneo, o que é muito benéfico à saúde. Com relação à degradação microbiana, a flora bacteriana faz todo um metabolismo anaeróbico e de fermentação no colo intestinal dessas fibras. Fermentando essas fibras, os micro-organismos produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são ácido acético, propiônico, butírico, CO2, e que, como consequência, nós temos que o butirato ele é uma fonte primária de energia para as células do cólon distal. Então, ele contribui muito para a saúde do epitélio intestinal. Já o ácido propiônico, ou seu íon propionato, inibe a síntese hepática de colesterol, já que, porque como animais, nós produzimos colesterol, então esse íon inibe a síntese hepática de colesterol, já que inibe a síntese do colesterol pela inativação das enzimas 3-hidroxi, 3-metil-glutaril-CoA, que é HMG-CoA, redutase e sintase. Por isso, o propionato tem efeito hipocolesterolêmico, também uma propriedade benéfica à saúde. Então, como consequência dessas propriedades das fibras, nós temos as suas funções, que são: as fibras reduzem o acesso dos produtos digeridos para o epitélio intestinal. Então, elas impedem, por absorver água, por ter uma certa viscosidade, elas impedem que essas fibras tenham contato com o epitélio intestinal, muitas vezes sejam absorvidas. Assim como substâncias tóxicas no intestino, como os nitritos e nitratos presentes em embutidos, ficam retidos por conta das fibras no bolo fecal e são eliminados antes que tenham um tempo de contato muito grande com o epitélio intestinal. Fibras também reduzem a liberação hormonal e, consequentemente, suprimem a secreção pancreática. Ao promoverem a retenção da glicose livre no gel formado durante a passagem dessas fibras pelo sistema digestório, essa retenção de glicose diminui um pouco a sua velocidade de absorção e de impacto na curva glicêmica. Sendo assim, se eu não tenho um impacto muito alto na glicemia, o meu pâncreas não produz tanta insulina. Então, eu tenho uma supressão da secreção pancreática. Então, menos glicose, menos insulina, pâncreas poupado, tenho um ponto favorável à saúde. Fibras reduzem a absorção de glicose,
que está diretamente relacionada com a viscosidade das soluções. Porque a glicose fica retida nas soluções intestinais e a sua absorção fica dificultada. E, por fim, elas reduzem os níveis séricos de colesterol, por fatores já explicados. Como diminuição de colesterol, alguns mecanismos propostos são aumento da ligação de fibras com os ácidos biliares, diminuindo a sua reabsorção e aumentando a utilização de colesterol para a síntese de ácidos biliares. Então, esse é um dos mecanismos propostos pela ação da fibra na diminuição de colesterol. Ela promove a secreção de sais biliares pelas fezes, por consequência, eles não são reabsorvidos. Para produzir mais bile, o fígado precisa mobilizar colesterol corporal para produzir mais sais biliares para compor a nova bile. Dessa forma, os níveis de colesterol sanguíneo são diminuídos. Um outro mecanismo proposto é o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o ácido propiônico e seu íon propionato, que diminuem enzimas que atuam na síntese de colesterol. E eles aumentam, como eu diminuo a síntese de colesterol, eu favoreço a diminuição dos níveis sanguíneos dessa substância. O papel da fibra na prevenção da obesidade está relacionado à diminuição da densidade energética da dieta. Como fibras não são digeridas pelo nosso intestino, elas não serão absorvidas e, por consequência, o seu valor calórico é muito próximo, é zero, praticamente. Sendo assim, a presença de alimentos riquíssimos em fibras na dieta torna essa dieta com uma baixa densidade energética. Além disso, fibras promovem a mastigação excessiva, porque a deglutição de um alimento rico em fibra é mais complicada. Então, fibras promovem a mastigação. Essa mastigação aumenta a secreção de saliva e de suco gástrico e que causa uma distensão do estômago. E essa distensão do estômago causa uma maior sensação de saciedade. E as fibras também diminuem a eficiência da absorção de nutrientes no intestino delgado, o que levaria a um aproveitamento menos completo dos alimentos. A importância biológica das fibras está relacionada à diminuição da glicose pós-refeição, pós-prandial, redução de colesterol, redução de peso e maior formação de massa fecal. Fibras podem ter um impacto negativo também, por isso seu consumo é sempre ideal que não seja exagerado, porque eles podem impactar negativamente na disponibilidade, na biodisponibilidade de nutrientes, principalmente de metais bivalentes. Por quê? Por diminuírem o tempo intestinal, certo? Então, promovem uma eliminação mais rápida das fezes, isso pode estar relacionado a um menor tempo de absorção dos minerais da dieta. Além disso, ela eleva a espessura da camada de água estacionária nas células da mucosa e diminui o tempo de contato da mucosa intestinal com o conteúdo fecal, diminuindo a absorção. Além disso, fibras podem formar quelatos, que são componentes de ligação muito forte com minerais. Essas ligações podem não ser quebradas durante o processo de digestão e acontecer um arraste desses minerais para as fezes, impedindo a sua absorção. Porém, efeitos positivos do consumo de frutanos e de outros carboidratos fermentáveis na absorção de minerais como cálcio, magnésio e ferro têm sido amplamente investigados e constatados. Carboidratos fermentáveis, os frutanos, sofrem ação de micro-organismos. Essa fermentação gera ácidos graxos de cadeia curta, lático, acético, propiônico, que diminuem o pH intestinal. Esse pH intestinal menor aumenta a concentração de minerais ionizados, que está relacionado ao aumento da solubilidade do mineral e uma maior absorção de mineral. Por isso é importante que as fibras sejam consumidas, porém dentro das suas recomendações.
A recomendação diária do consumo de fibras, então a ingestão adequada gira em torno de 38 gramas por dia para homens adultos e 25 gramas por dia para mulheres adultos, sendo que nessas quantidades nós já temos todo um apelo de proteção ao risco cardiovascular, né, com relação aos índices de colesterol, mantendo o nosso coraçãozinho bastante saudável. Recomendações do Institute of Medicine de 2005. Aqui, então, várias referências que nos mostram, por exemplo, a ação da fibra e a utilização dela, né? Então, a incorporação de fibra dietética em cookies, efeito nas propriedades térmicas e na solubilidade de água, a disponibilidade de água, relação entre fibras e as questões estruturais, mecânicas e sensoriais de alimentos sem glúten, a questão das fibras de ginseng, potencial funcional. Então, hoje em dia nós temos inúmeras pesquisas sobre fibras, indicando o seu potencial benéfico, seus apelos significativos à saúde humana, e de fato é um nutriente que tem que ter um consumo diário, não excessivo, mas dentro das recomendações. Para que esse consumo seja atingido, nós precisamos de uma alimentação rica em vitaminas, em alimentos de origem vegetal, e existem recomendações mundiais que nos dizem que para conseguir atingir aquele teor em gramas, aquele consumo mínimo, nós precisamos ingerir em torno de 600 gramas de vegetais por dia, ou entre 5 e 6 porções de frutas e verduras ao dia, e a inclusão de alimentos integrais para que essa necessidade de fibra diária seja suprida.